Hoje, diferente das outras aulas que eu costumo dar, eu vou falar de uma dor aguda. Geralmente eu falo de dor crônica, hoje eu vou falar da aguda. Foi um caso de um aluno que chegou para mim no estúdio de Pilates com dor cervical aguda e idiopática. Uma dor idiopática que você não sabe exatamente de onde ela veio, o que causou, o que provocou ela. E aí, isso acontece muito. Eu quero compartilhar a experiência do caso do meu aluno que eu atendi recentemente, no mês de fevereiro. E aí ele chegou falando que a dor tinha um grau 6 em média, assim, variando entre 5 e 6 a nota na escala visual analógica de dor. E aí eu fiz as perguntas para eles de acordo com aqueles aspectos que a gente já falou aqui, biopsicossociais. Então, na parte biológica, biomecânica, perguntei se aumentou a carga horária de trabalho dele, se aquilo, o fato dele ficar mais tempo, possa estar gerando mais tensão muscular, enfim. E ele falou que não teve nenhum aumento assim de carga de trabalho. E aí, vindo pela questão emocional, cognitiva, perguntei se houve algum estresse emocional além do normal que a gente já tem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, e vida social. E daí ele falou que não, o mesmo estresse normal de sempre, nada além assim do comum. Então, além disso, ele também continuava fazendo seus exercícios, fazendo pilates. Ele também pratica exercícios aeróbicos, então tudo a favor de que não tivesse nenhuma dor. Então, vendo pela parte biológica também estrutural, quanto a cervical, ele não tem nenhum histórico de protrusão discal, de espondiloartrose, hérnia de disco, não tem nenhum sinal. E aí, será que eu deveria sugerir para que ele procurasse um médico que prescrevesse para ele, solicitasse um exame de imagem, uma ressonância ou um raio-x para saber daquela cervical se tinha algum desgaste ali estrutural? Essa questão, às vezes a gente, muito profissional, pode ficar em dúvida ou achar que deve pedir, só que a gente já viu aqui, de acordo com Choosing Wisely, baseado em guidelines, recomendações que vêm de vários estudos e revisões sistemáticas, que a gente não deve estar pedindo o exame de imagem logo de cara, assim, sem ter outros sinais além do sensorial, além da dor. Então a gente vai discutir um pouco sobre a necessidade que se teria, por que eu poderia, o que faria a diferença entre eu precisar pedir e quando é que eu vou saber que eu não preciso pedir um exame de imagem. E esse aluno, eu vou mostrar no final também desse vídeo exercícios, o que eu apliquei de exercício com ele, exercício local realmente específico para cervical. E também a gente já sabe que o exercício de uma forma geral também é benéfica, né, com efeito assim hipoalgésico, diminuindo a dor de uma forma sistêmica. Só que como ele já vinha praticando o pilates dele regularmente e os aeróbicos que ele costuma fazer regularmente, então quanto a essa parte sistêmica ele estava ok. Então eu fiz exercícios também específicos no estúdio lá durante as sessões, e também recomendei que ele fizesse em casa. Passei uma série de exercícios cervical para ele fazer em casa. Enfim, vamos para essa parte de solicitação de exame, quando é que eu devo solicitar ou não. Então, além da dor, para que eu possa sugerir que ele vá ao médico para solicitar uma ressonância ou um raio-x, ele tem que apresentar outros sinais motores, como perda de força, tá bom? Perda de reflexos, tá bom? Porque é quando a gente já começa a ter um comprometimento mais grave da parte nervosa, de raízes nervosas, ao ponto de afetar a qualidade de vida também e as atividades desse indivíduo. Não só aquela qualidade de vida somente na questão
do desconforto, da questão desagradável que é sentir dor, mas para a gente ter uma suspeita assim, de outras patologias também, como malignidade, como tumores, a gente tem que saber de outros sintomas que vêm junto com essas patologias. Por exemplo, o tumor, a pessoa pode apresentar uma perda de peso brusca, pode apresentar febres, febrículas, tá? Então, avaliando isso, se ele tem perda de força de membro superior, que é a musculatura que é inervada pelas raízes cervicais do plexo cervical, o plexo braquial, desculpa, que sai das raízes cervicais. Então, ele não tinha perda de força, não tinha esses outros sintomas de perda de peso, sinais de perda de peso, não tinha febre, febrícula noturna. Então a gente vai descartando outras patologias, possíveis patologias graves, para a gente poder chegar a esse diagnóstico de que é uma dor inespecífica e que ela é transitória e a gente não precisa solicitar um exame de imagem, porque o exame de imagem ele tem algumas desvantagens, alguns pontos negativos se a gente pede sem ter um critério, que são assim, o paciente se expõe àquela radioatividade, e existe um custo para isso, tá? Seja ele um plano particular, ou seja para o governo, seja para a saúde pública, existe um custo. Também vai aumentar a ansiedade do paciente, esse exame, porque muitas vezes pode acontecer de ter uma protrusão, algum desgaste, alguma artrose ali em alguma vértebra, e isso não é o suficiente, nem sempre será uma causa suficiente para gerar a dor, entende? Então a pessoa pode ter já aquele sinal de algum desgaste e aquilo não causava dor, não é o suficiente, então vai gerar uma ansiedade, porque o paciente, o aluno vê o sinal lá do desgaste e ele já começa a criar uma percepção de ameaça e de vulnerabilidade, que o corpo dele está em risco, está em perigo, se tem um sinal de desgaste. Quando a gente sabe que fazendo essas outras medidas de exercício físico, a gente maneja muito bem essa questão. Então, além de você ter mais custos de aumentar a ansiedade e a percepção de ameaça do aluno em relação ao corpo dele, não tem um desfecho, não vai alterar o desfecho. O fato de eu fazer um exame de imagem não vai melhorar, me ajudar como profissional, como instrutor de Pilates, não vai mudar a minha estratégia de exercício físico com ele, tá? Não vai mudar o plano terapêutico e o desfecho que pode ter esse plano terapêutico por causa de uma protusão discal ou de uma artrose. Enfim, só para lembrar aí mais especificamente sobre o perfil desse aluno, a idade eu esqueci de falar, que ele tem 42 anos de idade. Então é isso. Então eu não recomendei que ele fizesse exame de imagem. Fiz as perguntas de acordo com os aspectos biopsicossociais. Não tinha nada assim plausível que ele percebesse. Às vezes pode ter alguma coisa lá inconscientemente que ele não soube relatar, não lembrou para falar, mas enfim. Aí eu segui com exercícios específicos que eu vou até mostrar logo mais, e prescrevi para ele fazer em casa também esses exercícios. E a dor, que era do grau 5, variando entre o grau 5 e 6 na escala de dor, depois de 3 semanas ele já estava com esse grau 1 e depois chegou a desaparecer, a zerar. Então não foi necessário eu estar pedindo para ele, sugerindo que ele fosse ao médico pedir um exame de imagem, que poderia encher a cabeça dele de mais medos,
de uma possibilidade de algo mais grave, não precisou. A gente fez o exercício, ele teve uma melhora boa, um resultado bom. E eu quero contar de uma experiência, um experimento que foi feito em um estudo com 60 pessoas, foi feito em 2016. É um estudo sobre, um experimento sobre dor aguda, que é o caso que a gente vem relatando aqui, né? Dor aguda. E é muito interessante para ajudar a gente a entender como pode fazer diferença essa percepção de dano que o aluno pode ter ao ver um exame de imagem, ou quando o médico fala a ele que tem ali um sinal de desgaste, que aquilo provoca dor, que vai limitar ele em algumas coisas. O próprio fisioterapeuta, o próprio instrutor de pilates, pode ser até da formação de educação física. Então, sempre na nossa cultura, na nossa formação, sempre essa informação de desgaste vem acompanhada da ideia de incapacidade ou de dor, de limitação de atividades, tá? Então, esse experimento, ele traz muito bem essa ideia de que a informação que chega para você pode influenciar diretamente na intensidade da dor que você sente. Então, o experimento foi da seguinte forma: pegou-se um grupo de 60 pessoas, foi dividido em dois de 30, onde tinha homens e mulheres, todos adultos, e o experimento era aproximar, encostar, né, ter o contato de uma barra metálica aquecida a 48 graus centígrados, aproximar do antebraço da pessoa. Então, aproximava-se uma barra metálica aquecida, não foi dito qual a temperatura da barra para os participantes, mas a temperatura era a mesma, 48 graus para o grupo A e para o grupo B, tá bom? Grupo A com 30 pessoas e o B também com 30 pessoas. Só que para o grupo A foi contada uma história assim de que outras pessoas que tinham feito esse experimento anteriormente sentiram uma dor muito intensa ao passar pela experiência. E para o grupo B foi contada a história de que pessoas que fizeram esse experimento anteriormente não sentiram dor significativa. Então, ao final do experimento, as pessoas do grupo A tiveram intensidade de dor muito maior comparado com a intensidade de dor sentida pelas pessoas do grupo B. Então veja como a informação que nós profissionais passamos para o aluno pode influenciar, tá? Na intensidade da dor que ele vai sentir, que ele vai perceber. Então, se eu chego lá, ele traz para mim um exame de imagem que tem um sinal de desgaste e eu realmente aponto aquilo como sendo a causa da dor, e que muitos profissionais às vezes falam que ele vai ter que conviver com dor, porque aquilo está ali e não vai sair dali, aquele desgaste não tem cura, tá? Então gera esse medo, essa atenção, porque no experimento inclusive foi avaliado, foi visto na ressonância magnética funcional, que é uma tecnologia que vê o comportamento cerebral durante a experiência. Então, tem áreas do cérebro ligadas à nocicepção, que é a percepção do estímulo que vem da periferia, o estímulo doloroso lá, o estímulo tátil da barra aquecida. Áreas do cérebro que são o tálamo, a ínsula e o córtex cingulado anterior, são áreas voltadas para a nocicepção, a recepção desses estímulos nocivos, e tem outras áreas que são voltadas para a atenção da pessoa, que é o córtex pré-frontal e a substância cinzenta paraquedutal, que são voltadas para uma questão, um lado mais cognitivo, um aspecto cognitivo da dor, que é de acordo com essa informação que foi recebida
de como eu tenho a expectativa daquele dano. Quanto maior a expectativa de que aquilo vai me danificar, se soma essas duas interpretações do cérebro, da mensagem que vem realmente do tecido, da pele, com a parte atencional e da importância que se dá, a expectativa que se dá para aquele dano, tá bom? Então, juntando as duas partes é que vai dar a intensidade final da dor, a expressão final da dor, tá bom? Por isso que quando se conta uma história, a intensidade da dor pode ser bem diferente das pessoas que passaram por uma outra história contada. Um outro experimento também que dá para a gente entender como funciona o nosso cérebro também, até de acordo com os nossos costumes, a nossa cultura em que fomos criados. Como eu acabei de falar, a gente foi criado a formação profissional é muito mais pautada no modelo biomédico, onde se dá atenção a essas questões dos tecidos biológicos, né? Lesão está diretamente proporcional à dor que se sente, tá? Então, vamos pegar aquele exemplo que é bem conhecido, que passa na televisão sempre, que é o ritual da formiga tucandeira, onde crianças, meninos de 11, 12 anos de idade, põem duas luvas cheias, infestadas de formigas muito venenosas, que tem uma ferroada, uma picada muito forte, e para eles aquilo não gera uma dor significativa. Você já deve ter visto em algum programa de TV isso, e você percebe que a expressão daquele menino não é de sofrimento. E quando um repórter, já aconteceu de um repórter adulto tentar passar pelo experimento lá, pelo ritual, e ele não suportou ficar, logo ele pediu para tirar as luvas, que ele não aguentou a dor. Então isso tem a ver com a criação, com a cultura. O menino que é índio, da tribo indígena, ele cresce cresce com a história de que quem passa por aquele processo, aquele ritual, ele vai se tornar um guerreiro mais forte, vai ser um melhor caçador, um homem mais forte. Então, aquilo tem um sentido positivo, um sentido bom para ele. Então, ele pode ser que sinta as picadas, mas a intensidade da dor que ele sente não é significativa e ele consegue resistir aquilo por vários minutos. Então, voltando para a nossa cultura quanto à formação acadêmica, se a gente passa sempre essa ideia de que a dor é proporcional à lesão, tá? Diretamente, é claro que as lesões elas provocam dor, mas tem esses casos de dor inespecífica, artrose, que a gente já viu que muitas pessoas têm hernia de disco, osteoartrite, protusão discal e não sente dor, tá? Então a gente pode ver que não é diretamente proporcional. Tem pessoas que têm esses problemas e não sentem dor. Então, mas como a nossa formação acadêmica é pautada nesse modelo biomédico, onde olha somente para a estrutura física, os tecidos envolvidos, então é muito mais fácil, é muito mais comum da gente ver profissionais, até no Pilates, instrutores, que vão passar essa informação para o seu aluno, e também que ele já veio de outros profissionais, até de médicos, que também falaram a mesma coisa para ele. Se ele fez ou conhece uma pessoa, às vezes não aconteceu com ele diretamente, mas alguém da família, algum amigo que já passou por isso, de ter um exame lá, uma ressonância onde mostra que a pessoa tem uma protusão discal e que aquilo foi muito doloroso para a pessoa, e que a explicação que o profissional passou para ele foi toda associando diretamente a protusão discal com a dor. Então, resumindo, eu não pedi para esse aluno ir ao médico para ele solicitar uma ressonância magnética ou raio-x, seja lá o que for.
E pode ser sim que ele tenha algum desgaste desse tipo, mas como a gente viu aqui, as guidelines, as revisões sistemáticas sobre o manejo do paciente, do aluno com dor, que a gente não deve incentivar essa coisa de estar fazendo exames de imagem sem ter um critério. Tem que ter outros critérios que eu já falei aqui no início do vídeo para poder solicitar um exame de imagem. Então, pode ser que ele tenha até algum tipo de desgaste desse, mas não foi preciso ele fazer o exame, e com os exercícios que a gente veio fazendo, ele melhorou da dor, não sente mais a dor, e isso não passa a não ser nenhuma ameaça. O que era uma dor no início, que todo mundo pode estar suscetível a sentir alguma dor em algum dia, assim, idiopática, sem saber de onde surgiu realmente, mas aquilo foi tratado, foi exercitado, e a dor passou e não é mais uma ameaça para ele. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que eu trabalhei com ele e que eu prescrevi para ele fazer em casa e que teve um bom resultado. Então, esses foram alguns dos exercícios que eu apliquei, que eu fiz com esse meu aluno, desde da parte de mobilização cervical, aqueles curtinhos, a flexão e extensão curta, para a gente ativar de uma forma leve os músculos suboccipitais, que ficam entre a base do occipital e as duas primeiras vértebras, o atlas e o axis, tanto no sentido de mobilizar, como também no sentido de fazer a isometria, de fazer um pouco mais de força nos flexores profundos e extensores profundos também. Então a gente passou tanto esses exercícios mais iniciantes, de uma questão mais de reabilitação, mas também podemos fazer exercícios de nível intermediário, como o single leg stretch, onde ele mantém a cabeça elevada para fazer aquele exercício de abdômen, né? Onde mantém o peso da cabeça sustentado o tempo todo em flexão, e ele não sentiu dor durante esses exercícios, e a gente foi seguindo também com esses movimentos de nível intermediário, e deu tudo muito bem, foi muito bom o resultado. E se você também teve alguma experiência desse tipo, comente aqui com a gente, compartilhe sua experiência. Espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima.